Seja bem-vindo em mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. O assunto de hoje eu adoro, que é aposentadoria de magistério. Vamos falar bastante sobre isso, mas antes, roda a vinheta. No vídeo de hoje, a gente vai detalhar como eram os requisitos para aposentadoria de magistério pelo Regramento Geral, INSS, antes da reforma previdenciária e depois da reforma previdenciária, que são as regras de transição na categoria de magistério. Muito importante a gente ressaltar que a regra antiga, ela não acabou, ela ainda existe e para muitos casos a regra antiga ainda é favorável, ou seja, mesmo agora em 2023 existem aposentadorias que são mais favoráveis pela regra antiga do que pela regra de transição. Mas qual é o requisito para uma aposentadoria de magistério do regime geral, INSS? É isso que eu quero explicar para vocês. Como ficou, o que foi, o que alterou, qual que é o requisito atual, tá? Será que você está próximo? Será que você está longe? Então eu vou explicar na tela para você os requisitos da aposentadoria exclusiva da carreira de magistério. Então vamos acompanhar comigo na tela. Então, vamos acompanhar na tela as alterações que ocorreram na legislação que diz respeito à aposentadoria de magistério no Regramento Geral, tá? INSS. Acompanhe comigo. Até novembro de 2019, e aqui que a gente fala regra antiga, também conhecido como pré-reforma. Essa legislação era até novembro de 2019, que foi quando ocorreu o que a gente chama de reforma previdenciária. Então, qual que era a exigência, por exemplo, para uma professora se aposentar? Era exigido 25 anos de tempo de contribuição exclusivo na carreira de magistério, tá? Não tinha uma exigência de idade. Então, uma professora com 25 anos de tempo de contribuição, ela já conseguiria se aposentar, tá? Só que ocorria o que a gente chamava de fator previdenciário. Como não tinha uma exigência de idade, tinha aplicação do fator que, assim, acabava diminuindo consideravelmente o cálculo da aposentadoria, tá? E a gente tinha também a possibilidade dos pontos. Na aposentadoria de pontos, não tinha aplicação do fator, ou seja, era uma aposentadoria bem mais favorável, mas tinha que atingir uma pontuação mínima necessária, tá? Que pontuação é a somatória da idade com o tempo de contribuição, que para as mulheres, até novembro de 2019, era exigido 86 pontos e para os homens 96 pontos, tá? O cálculo pela regra antiga era a somatória, né, a média das contribuições a partir de julho de 94 até a data do momento da aposentadoria, onde era utilizado 80% dos maiores salários de contribuição e havia o descarte de 20% menores, tá? E com isso a gente tinha o cálculo da aposentadoria. Porém, essa regra foi alterada e aí a gente entra nas regras de transição, que são as regras atuais. Quando eu falo regra de transição, eu costumo falar que é a regra para o pessoal que bateu na trave. Se você não atingiu todos os requisitos pela regra antiga, você vai se enquadrar em alguma regra de transição, tá? E hoje, nossa primeira regra de transição é a aposentadoria de pontos, tá? Tanto para o homem quanto para a mulher, com requisitos diversos, tá? Pontos, a gente continua, é a somatória da idade com o tempo de contribuição. Para a mulher, é exigido 25 anos de tempo de contribuição exclusivo de magistério, tá? E para o homem, 30 anos de tempo de contribuição exclusivo de magistério, tá? Esses pontos, eles vão aumentando, tá? Com o decorrer do tempo. Com relação ao cálculo da aposentadoria, houve uma alteração significativa, tá? Hoje a gente está falando de uma média de 100% das contribuições, ou seja, não tem mais aquela exclusão dos 20% menores, tá? Média de 100% a partir de julho de 94 do plano real até o momento do pedido da aposentadoria, tá? E isso ele vai aumentando 2% ao ano, conforme o tempo de contribuição que o segurado ou que a segurada estiver ter ali no momento do requerimento da aposentadoria, tá? A gente tem uma outra regra
a nossa regra de transição da idade mínima progressiva. Aqui é exigido uma idade determinada da mulher, da professora, e uma idade determinada do homem. A fórmula do cálculo é a mesma, tá? E o tempo de contribuição, 30 anos para o homem, 25 para a mulher, porém exige a idade, né? 53 anos para a mulher e 58 anos para o homem. Então o requisito idade, ele acaba ficando um pouco superior, e a média, a fórmula como isso vai ser calculado é a mesma forma da aposentadoria anterior de pontos, tá bom? Por fim, a gente tem a regra do pedágio 100%. Essa é a regra mais favorável, tá? Aqui a gente tem uma média de 100% de todas as contribuições a partir de julho de 94, porém não tem nenhum redutor. Então, essa modalidade é a mais favorável financeiramente, porém o requisito dela é um pouco superior, porque apesar da idade ser um pouco inferior, 52 anos para a mulher e 55 para o homem, é necessário cumprir o que a gente chama de pedágio. O que é pedágio? É o que faltava para você cumprir em novembro de 2019. Então, no caso de uma professora, a exigência era 25 anos exclusivo de magistério. Se essa professora chegou a completar 23 anos, faltou 2 anos para ela completar o tempo mínimo de contribuição exigido. Ou seja, o pedágio dela é os 2 que faltava mais 2. Então, por isso, pedágio. Se hoje, em 2023, você já cumpriu o que faltava e o dobro do que faltava, o seu pedágio está cumprido, tá? E você pode se aposentar se você tiver a idade. Tá bom? Então, aqui é importante a gente destacar também que a reforma previdenciária trouxe o que a gente chama de descartes. Nos descartes, a gente pode excluir contribuições prejudiciais ao cálculo. Essa também é uma novidade, né, que veio com a reforma previdenciária e que é bem usada e faz com que a gente consiga uma média salarial mais favorável. Eu vou deixar um card aqui, porque a gente já falou no canal sobre aposentadoria de magistério, dicas que podem agilizar e adiantar a concessão da sua tão sonhada aposentadoria. Então confira esse vídeo. E com isso, a gente encerra o vídeo de hoje. A gente trouxe os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria de magistério. Então, se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários, curta, compartilha, se inscreva no canal para você não perder nenhuma novidade e eu te espero no próximo vídeo. Até breve!